Olá, meus amores, boa tarde. Agora nós faremos a correção da atividade das páginas 119 e 120, que é para entender o texto relacionado ao verbete de enciclopédia Antigo Egito, tá? Vocês leram o verbete, vocês assistiram ao vídeo que eu coloquei no grupo relacionado ao Antigo Egito e creio que já viram também nas aulas de história, né, falando sobre o Egito. Então, na primeira questão, observe o título e os intertítulos do texto e responda. Então, a letra A é uma questão pessoal, tá? Analisei individualmente de cada aluno que entregou a atividade. A letra B, que tipos de público se interessaria por esse tema, né? Então, seriam curiosos por cultura e civilização egípcia ou por assuntos históricos em geral. Até mesmo estudantes, né, que gostam de aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos. Segunda questão. Quando e onde surgiu a civilização do Egito Antigo? Então, surgiu há cerca de 5.000 anos, no vale do Rio Nilo, nordeste da África. Terceira questão. De acordo com o texto, como tivemos acesso às informações sobre a história do Antigo Egito? A partir de quando isso aconteceu? Então, nós tivemos acesso através das pesquisas arqueológicas, né? Esses achados que aconteceram no final do século XVIII e foram essenciais para que os historiadores compreendessem um pouco dessa cultura. Na quarta questão, explica a importância do Rio Nilo para a civilização egípcia. Então, o Rio Nilo ele serviu como a principal forma de locomoção e de transporte da civilização egípcia. Foi uma importante fonte de abastecimento de água para a população e para a agricultura, por ter suas margens, né, férteis para o cultivo. Na quinta questão, copie do quadro a seguir apenas os produtos que eram cultivados pelos egípcios. Então, eram cultivados o trigo, as frutas, centeio e hortaliças. Sexta questão, sobre o vestuário da civilização egípcia, responda. Letra A. Qual é a relação do clima com o tipo de vestimenta utilizada no Egito Antigo? Então, o clima quente e seco do Egito levava ao uso de vestimentas leves, né, feitas de linho branco. Letra B. Havia diferenciação de vestuário entre homens e mulheres? Se sim, quais? Havia sim uma diferenciação, né? As mulheres utilizavam vestidos, elas usavam vestidos que iam até os tornozelos e os homens usavam saias. Então, eu estou aqui corrigindo essa atividade, estou lembrando de uma novela que passou lá na Record, José do Egito, né? No qual estou vendo as imagens, as cenas do Rio Nilo, das pessoas vestidas nessas vestimentas citadas aqui no texto, entre outras informações. Sétima questão. Entre as muitas realizações dos egípcios relatadas no verbete, qual é a mais importante segundo o texto? Então, a mais importante aí foi a escrita, né? Ela é citada como um dos feitos mais admiráveis dos egípcios antigos. Oitava, de acordo com o texto, quais eram os principais deuses adorados pela civilização egípcia? Cite cada um e explique o que eles representavam. Então, nós temos o deus Ra, que é o deus do sol, o deus Amon, que é o deus especial da cidade de Tebas, o deus Amon-Ra, que é o deus dos deuses, e o Osíris, que é o deus dos mortos. Na nona, por que os egípcios colocavam objetos nos túmulos junto com os corpos? Né? Porque os egípcios eles acreditavam na existência da vida após a morte, né? E por isso eles presumiam que as pessoas supostamente iriam precisar de seus pertences. 10ª questão. Quem foi Menés e quais foram seus grandes feitos para o povo egípcio? Então, Menés ele foi um rei egípcio que unificou o Alto e o Baixo Egito e fundou a cidade de Mênfis para ser a capital do reino. 11ª. Copie o quadro a seguir no caderno e preencha-o com informações sobre o Antigo, o Médio e o Novo Império Egípcio. Então, durante o Antigo Império, período e principais eventos do período. Então, foi de 2575 a.C. a 2130 a.C. E os principais eventos foi a construção das grandes pirâmides e da grande esfinge. Já no Médio Império, o período foi de 2130 a.C. a 1630 a.C.
E os principais eventos foram guerras civis, divisão do país até 1938 a.C., vitória dos governantes de Tebas sobre os inimigos e reunificação do país, expansão do território. Durante o Novo Império, que foi o período de 1539 a.C. a 1075 a.C., e os principais eventos foram expulsão dos Ixos em 1539 a.C., reinado de Tutmés III, de 1479 a.C. a 1426 a.C., o apogeu de riqueza e poder, a conquista da Síria, a construção de muitos túmulos e templos, êxodo dos hebreus entre 1279 a.C. e 1213 a.C. E a 12ª questão, copie no quadro do caderno e preencha-o com uma síntese de cada intertítulo. Então, na introdução, apresenta o início da civilização do Egito Antigo e como as construções e a arte possibilitaram que arqueólogos e historiadores desvendassem a história dessa civilização. A vida no Egito Antigo. Então, apresenta como as aldeias e as cidades eram organizadas próximas ao rio Nilo. Além disso, discorre sobre as principais características de alimentação, moradia, vestimenta, sistema de escrita e religião. E a história, no qual apresenta os principais eventos históricos do Egito Antigo, desde os primórdios, com a fundação da capital Mênfis, até a estruturação política do Antigo, do Médio e do Novo Império. Esses intertítulos apresentam subtópicos? Eles facilitam a leitura? Explique. Então, o intertítulo História é o único que apresenta subtópico, e os subtópicos facilitam a leitura, pois como há uma quantidade grande de informação, o leitor consegue identificar as partes que tratam dos assuntos específicos.